O texto que nós lemos que serve de base para a exposição desta noite, os irmãos devem manter aberto, é o texto de Mateus 27, de 15 a 26. Eu não gosto de pregar em porções tão longas assim, mas as conexões desse texto são muito intensas e é um texto com divisões fortemente dependentes uma da outra. Então, por isso, ainda que eu tenha tentado quebrar esse texto em algum momento para poder pregá-lo em 2 ou 3 ocasiões, eu não consegui, então fiz uma pregação só. O que eu posso fazer é pregar um pedaço hoje. Aí dividir a minha pregação, não o texto, mas a minha pregação, dividir em algumas partes. Mas eu vou ver até onde eu consigo chegar com os irmãos. Eu tenho destacado, sempre que prego aqui para os irmãos, o nosso dever, nossa preocupação, a preocupação que todo pregador deve ter de transmitir para quem ouve transmitir, o máximo possível, com toda honestidade, aquilo que o escritor bíblico realmente quis transmitir, e não somente transmitir o que o escritor bíblico quis transmitir, não somente isso, mas também tentar produzir nas pessoas que escutam a explicação do texto, tentar produzir nessas pessoas hoje o máximo possível da mesma reação que o autor bíblico quis produzir nos seus leitores originais. Porque se o pregador não fizer isso, ele não estará pregando a Bíblia. A Bíblia servirá apenas como uma ilustração para as ideias dele que ele quer compartilhar com as pessoas. Às vezes, podem até ser ideias certas, mas não a ideia certa que o texto ensina. E essa parte de detectar o que o autor bíblico quis transmitir e quis produzir na vida das pessoas nem sempre é fácil de detectar. Às vezes, isso é óbvio. Quando você lê as epístolas, por exemplo, é muito fácil você detectar o que o autor quis dizer e o que ele quis produzir na vida das pessoas. Mas quando você lê as narrativas bíblicas, as passagens de conteúdo histórico, isso se torna um pouco mais nebuloso. E aí então o pastor se vê nesse dilema: como eu faço para pregar isso aqui? E como eu posso tornar esse texto, essa narrativa relevante para as pessoas que vão me escutar hoje? Então, por causa disso, antes de entrar nesse texto que nós lemos de Mateus 27, do 15 até o 26, eu quero destacar aqui, para os irmãos, os propósitos de Mateus com essa passagem. Depois disso, eu vou caminhar pelo texto de maneira analógica. Eu quero mostrar algumas analogias no texto. Vou tomar essa licença. Eu vou explicar o texto, vou explicar o sentido do texto, dos versículos do texto e quero traçar paralelos ao texto. Mas eu não quero fazer isso sem primeiro realçar o que Mateus realmente quis fazer. Mateus, em primeiro lugar, ele quis contar uma história. Em primeiro lugar, foi isso que ele quis fazer. Ele quis contar a história de como foi o processo que redundou na condenação de Jesus depois que ele foi entregue aos gentios, a Pilatos, pelos líderes judeus. Como foi o processo que redundou na sua morte depois que essa etapa foi superada. Porque o Senhor Jesus havia dito, no capítulo 20 de Mateus, nos versículos 18 e 19, ele havia dito que isso iria acontecer. Nós não vamos ler agora, eu já preguei sobre essa passagem, mas o Senhor já tinha dito que ele deveria ir para Jerusalém e ali ele seria preso pelas autoridades do povo, seria entregue aos gentios. E agora Mateus está contando a história de como isso se cumpriu. Então esse é um dos objetivos claros, óbvios de Mateus. Ele quer que nós saibamos que aquilo que o Senhor disse que iria acontecer, aconteceu e aconteceu, com esses contornos que acabamos de ler aqui na passagem que está servindo de base para esse sermão. Segundo o propósito de Mateus, que é possível detectar aqui nesse texto que os irmãos devem ter em mente também para que compreendam melhor a passagem. É importante conhecer a história, mas além disso, é provar essa. É a meta central de Mateus, é provar por essa narrativa, assim como ele faz com outras narrativas de outros episódios, ele quer provar com essa também, que Jesus de Nazaré é este personagem central, em torno de quem toda a história caminha. Ele quer provar para o leitor e para aquele que ouve essa história quando lida ou quando é explicada. Ele quer provar que Jesus de Nazaré é o Messias de Israel. Ele quer provar isso para os seus leitores originais, e quer provar isso para você que está me escutando hoje, e quer provar isso para aqueles que vão escutar esse sermão depois do que estão escutando agora em outras partes. Aí sei lá onde, pela internet, em suas casas, em outros lugares. O objetivo dessa narrativa é dizer: olha, este homem, Jesus de Nazaré, é o Messias prometido. Ele foi rejeitado pelos judeus e essa passagem mostra como as
Profecias acerca da sua rejeição se cumpriram. As profecias acerca do Messias falavam da sua rejeição. Isaías, no capítulo 53, versículo 3, disse que ele era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. E esse texto mostra o Senhor Jesus sendo desprezado e o mais rejeitado dentre os homens, todos. Na multidão. Nós veremos isso? Não foi uma maioria. Todos na multidão gritaram: crucificam. Foi o mais rejeitado, o mais desprezado dentre os homens. O Senhor Jesus havia dito em Mateus 21, 42, o mesmo livro que estamos estudando. O Senhor Jesus havia dito à pedra que os construtores rejeitaram, falando acerca de si. Ele já previa com isso, ao mencionar o Salmo 118, 22, ele já previa. Já aplicava esse salmo a si mesmo, dizendo que ele era a pedra que os construtores rejeitaram. E esse texto mostra que, de fato, os construtores, os líderes judaicos e depois todo o povo rejeitaram a pedra que se tornou a pedra principal. Então, Mateus quer provar isso. Vejam, ele é de fato Messias. E ele é de fato Messias e nós vemos isso pela forma completa, cruel com que ele foi rejeitado, cumprindo as profecias dos Salmos e as demais profecias do Antigo Testamento. Mateus quer mostrar isso também. E se alguém não crê no Messias de Israel, isso deve fazer com que creia. A fé não é resultado de emoções passageiras. A fé não é resultado de escutar um hino e ficar chorando e por alguns momentos é comovido e depois larga tudo, chuta fora e fala que se converteu um dia, porque foi na frente. Não, a fé não é assim que se processa. A fé se instala no coração pela pregação da palavra de Deus. Nós nascemos da semente da palavra, e Mateus está expondo aqui a palavra de Deus e citando outras porções da palavra de Deus porque ele quer que as pessoas, lendo e ouvindo isso, creiam, com uma fé que procede da Escritura inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus. É isso que ele quer, e é crendo nisso com emoções, ou sem emoções, que o homem nasce de novo e se torna um herdeiro do reino dos céus. É assim que as coisas funcionam. Na Bíblia, no reino de Deus, nós temos que deixar de lado todas as intromissões e invenções que invadiram o meio evangélico, com todas as tolices e rodeios que não têm valor nenhum. O que importa para o cidadão do reino é a verdade fundamentada na Escritura, porque ele nasce a partir dessa verdade pela fé que ele deposita nessa Escritura, e ele cresce a partir disso também, de modo que é só isso que importa para ele, e Mateus coopera com o seu evangelho para produzir isso naqueles que escutam e leem seu evangelho. Mateus também quer destacar um outro propósito de Mateus que os irmãos devem ter em mente. Aqui, Mateus também quer destacar que essa rejeição, a rejeição do Messias foi completa, total. Isso corrobora a ideia da messianidade de Jesus. A rejeição foi completa por parte dos líderes da nação e por parte do povo de Israel. E ela não foi somente completa, ela foi grave. E não somente grave, ela foi gravíssima. Porque nós vemos no texto um gentil, um pagão, tentando poupar a vida do Messias. Nós não vemos um sacerdote, um levita, um ancião do povo tentando defender Jesus. Nós vemos Pilatos, um gentil, um pagão, tentando livrar Jesus da cruz. De modo que a rejeição do povo de Israel não foi somente completa, foi uma rejeição extremamente grave. Nem mesmo os gentios opressores da nação tiveram a disposição tão severa contra o Messias como os judeus tiveram. E ao narrar isso, Mateus quer desencorajar os judeus que leriam seu evangelho, para que eles não agissem da mesma forma e abrissem o seu coração, não tivesse um coração mais endurecido do que o coração dos gentios que não conhecem a Deus em nada. E por último, Mateus, é claro, e de certo modo eu já frisei isso aqui, Mateus quer estimular os leitores a terem uma postura diferente diante do Messias, crendo nele e na mensagem geral deste livro. É isso que é importante, isso que é central aqui. Quando nós aprendemos os textos, as histórias, os relatos de Mateus, Mateus quer que nós creiamos no Filho de Deus, no Messias prometido que lhe apresenta. Que nós não tenhamos a atitude dos judeus rebeldes daqueles dias das autoridades do povo, mas que a nossa postura seja outra. Nós abramos o coração e nos curvemos diante do cetro desse rei adorável que é o Messias de Israel. E se alguém aqui ainda não fez isso, o propósito de Mateus, o santo propósito de Mateus, o propósito celeste e divino de Mateus não se cumpriu na sua vida. E se esse propósito divino de Mateus não se cumpriu na sua vida, você está perdido e a ira
de Deus permanece sobre você de forma irremediável porque você está rejeitando o único remédio, não há outro. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E se você rejeita esse único nome, não há outro caminho pelo qual você possa se livrar da condenação eterna e da justa ira de Deus. Mateus está apresentando a solução dizendo: creia no Messias, Jesus de Nazaré, recebam. Não seja como esses homens que fizeram essas coisas, que o rejeitaram e foram alvos da ira de Deus. Já na sua geração, não sejam assim não. Tenham uma postura diferente, abram o coração, curvem-se diante dele. E reconheçam a sua realeza, a sua divindade, a sua messianidade. E digam: Senhor, recebe-me no seu reino, perdoa-me os pecados. Acolhe-me, tem misericórdia de mim, ajuda-me na minha incredulidade. Remove as nuvens de incredulidade que há no meu coração, remove essas coisas. E me transforme num discípulo, num servo do Senhor, dentro do seu reino, servindo até o fim da minha vida. Tem misericórdia de mim e faça isso. É isso que Mateus quer produzir em você, ao longo de todos esses meses que eu estou pregando neste livro. E se você rejeita isso, não há, desculpem, não há esperança nenhuma de salvação para você. Só um remédio. É o remédio matiano, como dizem alguns comentaristas. É o remédio matiano, é o remédio lucano, é o remédio marçano, é o remédio joanino, é o remédio dos evangelistas. E se você rejeita esse único e um só remédio, não há esperança alguma de salvação. Para sua alma, não importa o que os homens digam, mesmo porque quem diz isso não é o pastor Marcos. Quem diz isso é o próprio Deus em sua palavra. Muito bem. Sendo assim, então, eu vou contar a história para vocês. Mateus contou uma história. E como ele contou uma história, eu vou contar a história também. E eu vou contar a história explicando melhor a história. Mas porque muita coisa se perdeu do nosso ponto de vista no horizonte. Porque nos afastamos muito daqueles dias. Nós não entendemos alguns costumes. Nós não entendemos algumas palavras. Nós não entendemos algumas frases. Nós não entendemos algumas atitudes, alguns gestos. Por isso eu vou contar a história tentando até onde é possível, até onde for possível, esclarecer essas coisas para os irmãos. Assim como Mateus contou uma história, eu vou contar também a mesma história. E os irmãos vão me acompanhar, porque eu vou contar a história me baseando no texto. E na medida em que eu for lendo a história e contando novamente a história, a minha expectativa é que a fé no Messias nasça no coração daqueles que ainda não têm essa fé aqui ou onde estiverem agora, e eu vou tomar a licença também de fazer algumas analogias, sempre dentro da Bíblia. Não quero me afastar da Bíblia para não pregar as minhas ideias, mas pregar sempre a Bíblia. Eu vou fazer essas analogias enquanto nós caminhamos. Eu quero, em primeiro lugar, afirmar de forma analógica, de forma comparativa, baseando-me na primeira parte da história, nos versículos 15 a 18, eu quero afirmar uma verdade que ela é comparável à história que nós vamos ver agora sendo contada. E essa verdade que é comparável, a partir da história que estamos aqui expondo, é a seguinte: a pessoa de Jesus deixa os homens diante de escolhas. Não é isso que Mateus quis dizer. Não foi o centro da sua mensagem, mas por analogia, eu quero mostrar para os irmãos, usando esse texto como base para essa analogia, que a pessoa de Jesus deixa os homens diante de escolhas. Vejam o que diz o texto nos versículos 15 a 18. O texto diz assim: prestem atenção. Os irmãos ouvem muito pouco a Bíblia, então tem que prestar muita atenção quando ela está sendo pregada. Diz assim: por ocasião da festa, essa festa é a Páscoa. Por coincidência, estamos comemorando a Páscoa hoje. E aqui a festa mencionada aqui é a Páscoa judaica. Por ocasião da festa era costume do governador. Mateus não fala Pilatos, Mateus fala Pilatos. Quando ele quer usar o seu uso literário, que os irmãos já conhecem bem qual é. Quando Mateus quer enfatizar uma cena, como na época não havia filmes, não havia filmadoras, máquinas fotográficas, nada disso. Quando ele quer usar o uso literário, ele usa alguns recursos para isso. Nós veremos, ele vai usar aqui. Ele vai usar aqui, mas não é agora. Então ele não fala Pilatos, ele fala o governador. E aí o texto prossegue. Por ocasião da festa era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Nós não sabemos quase que nada sobre esse costume. Nós não sabemos se o povo escolhia quem bem entendesse. Nós não sabemos se o povo escolhia entre aqueles indicados pelo governador. Parece o que nós
Temos aqui nos dá a entender que esse preso era pré-indicado pelas autoridades, no caso aqui pelo governador. Ele pré-indicava ali um preso, ou mais do que um, 2 ou 3, para que o povo então escolhesse. Parece que esse era o costume. E o texto prossegue e parece que era assim que funcionava. O texto prossegue no versículo 16 dizendo o seguinte: eles tinham naquela ocasião um prisioneiro, e o texto fala, um prisioneiro muito conhecido, era um prisioneiro de certa notoriedade. Não era um ladrãozinho qualquer, não era um ladrãozinho de galinhas. Desconhecido, não era isso. Era um homem conhecido ali do povo, era um homem que tinha alguma notoriedade, alguma fama. E o texto diz que o nome desse prisioneiro era Barrabás. Nós temos algumas variações desse nome no universo de manuscritos de Mateus e existem manuscritos que dizem que o nome de Barrabás era Jesus Barrabás. Estranho, não é? E que talvez os copistas tenham tirado o nome de Jesus para não confundir com o Jesus de Nazaré. Mas é possível, e nós temos aí uma evidência em manuscritos antigos, o manuscrito Teta, o manuscrito F1, o manuscrito 700, se alguém quiser procurar em algum lugar por aí afora, esses manuscritos trazem o nome Jesus, Barrabás. E Barrabás significa filho de Abba, filho de Abba. Bar é filho, filho de Abba. E Abba significa pai. Então era Jesus, filho de pai. Pai sendo um nome próprio. Encontraram uma sepultura do século I em que estava gravado ali o nome de uma pessoa enterrada lá que se chamava Abba. O nome dela era pai. Nome estranho, não é? Nasce uma criança e põe o nome de pai. Tem que chamar filho então. Não é? Mas isso aconteceu, isso acontecia. No primeiro século, a evidência arqueológica para o uso desse nome. O nome Abba, a palavra Abba como nome próprio. Então Barrabás era filho de um homem que se chamava Abba, se chamava pai. E possivelmente, é bem possível que ele se chamasse na verdade Jesus, filho de Abba. O que não é estranho, porque Simão é chamado de Simão Bar Jonas. Lembram disso? Simão, bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas. Barrabás era Jesus Baraba. Bonito, não? Fernando já está começando até a gostar de Barrabás. Não, né? Não. Barrabás tem um nome forte, né? Em português. Em português esse nome é um nome forte. Eu nunca conheci uma criança chamada Barrabás. Conheceram já alguma criança com esse nome? Barrabás. Barrabás. Vai estudar. Ninguém nunca viu um pai falando isso. Barrabás. Jesus, filho de Abba. E é interessante isso porque isso coloca o povo judeu diante da escolha entre dois Jesus. Se os textos que eu mencionei aqui, se as variantes textuais que eu mencionei aqui estiverem corretas, 2 Jesus, quem vocês escolhem? Jesus filho de Abba ou Jesus filho do Abba celestial? Quem vocês escolhem? Essa é a grande questão. E dessa forma então nós vemos o povo ali sendo colocado diante dessa escolha. O texto não fala muito sobre Barrabás, mas se os irmãos olharem em Marcos 15, versículo 7, os irmãos verão que Barrabás era um homem que tinha sido preso, porque no meio de um tumulto ele havia participado de um assassinato. Então não era um bandido qualquer. Ele estava preso porque tinha participado de um tumulto e nesse tumulto tinha participado do assassinato de uma pessoa, conforme Marcos 15, 17. Em João 18, 40, João diz que Barrabás era um bandido, era um salteador. Não era alguém que participando lá de um movimento ali na Avenida Paulista sem querer matou alguém. Não. Ele era de fato um homem do mal. Ele era um homem do mal, ele era um bandido. João 18, 40, João o chama de salteador ou de bandido. Em Atos capítulo 3, versículo 14, em Atos 3,14, Pedro, no seu discurso aos judeus em Jerusalém, diz que Barrabás era um assassino. Ele fala, vocês mataram o autor da vida e escolheram um assassino. É muito clara a fama de Barrabás. Naqueles dias, entre os apóstolos e entre o povo em geral, o próprio texto diz que ele era muito famoso, e ele era um assassino. E o texto então prossegue dizendo o seguinte: Pilatos perguntou à multidão que ali havia reunido, qual desses vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? E eis aqui a escolha. Como nós veremos, Pilatos não quer se comprometer com Jesus e ele tem uma grande esperança de libertar Jesus. Ele não quer se envolver e se responsabilizar pela morte de um inocente. O texto diz no versículo
18 Porque sabia que o haviam entregado por inveja, ou seja, Pilatos sabia que Jesus era inocente e ele não quer, então, se comprometer com a morte dele. Então, o que ele faz? Ele tenta se livrar do problema oferecendo alguém que eles tinham certeza, que ele tinha certeza que o povo iria escolher. É claro que eles vão escolher Barrabás. É claro, ele é um bandido conhecido. Ele é um assassino. Ele é alguém que gera insegurança aqui na cidade, é um homem perigoso. Já Jesus, ele tem suas pretensões messiânicas, mas até alguns dias atrás, todos estavam dizendo, Hosana, bendito que venha o nome do Senhor, aclamando esse homem que estava entrando na cidade, sentado num jumentinho. Então certamente vão escolher, para ser liberto Jesus. E eu estou livre então, do problema de ter que lidar com o julgamento de um homem inocente e entrar em conflito com as autoridades judaicas que querem matá-lo. Eu vou dizer, olha, o povo escolheu ele. Desculpem, líderes, eu não queria entrar em conflito com vocês, mas o povo escolheu Jesus, então tenho que libertá-lo. Conversem agora com o povo aí. Eu não tenho responsabilidade nisso. Esse era o objetivo de Pilate, mas, surpreendentemente, o povo escolheu Barrabás. A voz do povo é a voz de Deus? Vocês acham? Não, não. O povo clamou ali pela libertação de Barrabás. O texto diz que as autoridades do povo tinham entregado Jesus por inveja. Eles viram que Jesus era um homem que estava grandeando a popularidade do povo. Era um homem que estava sendo honrado por muitas pessoas e isso despertou a inveja daqueles líderes. A inveja é isso. É um sentimento de desconforto com o sucesso alheio. Mas esse sentimento de desconforto com o sucesso alheio não fica só dentro da pessoa. Esse sentimento de desconforto com o sucesso, ele se transforma em atos que tentam interromper a trajetória de sucesso da pessoa invejada. E foi o que fizeram. Aqui, eles trabalharam para interromper a trajetória de Jesus como invejosos que eram. Se você é alguém invejoso, é fácil você descobrir. Basta você perceber, olhar para você e ver o que você sente quando alguém se dá bem. Quando um amigo seu se dá bem, como você se sente? Você se sente alegre ou sente algum desconforto? Se você sente algum desconforto, é porque você é invejoso. E isso é perigoso porque a inveja não fica só dentro da pessoa. Como nós vemos aqui, a inveja se expressa em ações. Aqueles homens entregaram Jesus aos gentios por inveja. E quando nós não podemos interromper a trajetória da pessoa que está tendo sucesso, quando nós invejosos não podemos interromper essa trajetória, nós passamos a desprezar a pessoa, a maldizer essa pessoa, passamos a ser amargos no tratamento. Com essa pessoa, a inveja sempre vai se expressar de alguma maneira. E é fácil você saber se você é invejoso ou não, é só olhar para a sua postura diante do sucesso de alguém. As pessoas sempre dizem, amigo, é aquele que gosta de você apesar dos seus defeitos. As pessoas dizem isso. Eu vou dizer algo diferente. Amigo é aquele que gosta de você apesar do seu sucesso. Esse é seu amigo. Quando você tem sucesso, ele continua gostando de você. Esse é seu amigo. Aí você sabe se você é amigo das pessoas ou não. Basta olhar a sua postura. Notem, por trás daquelas ações assassinas, por trás daquelas ações traiçoeiras, havia uma inveja silenciosa. E Pilatos, na sua perspicácia, ele pôde perceber, ele pôde ler essa inveja por trás das ações daqueles homens maus. E ele então agiu daquela maneira, colocando diante do povo essas duas opções, Jesus Barrabás ou Jesus de Nazaré, Jesus chamado Cristo. O povo se viu diante dessas duas opções, Pilatos tentando livrá-lo, e não se responsabilizar pela morte dele, fez com que o povo fosse posto diante dessas duas opções. Falando de forma analógica, usando uma analogia, abrindo um parênteses, a figura de Jesus sempre faz isso. A figura de Jesus sempre coloca as pessoas diante de escolhas. Quando eu estava explicando no comecinho os propósitos de Mateus e eu falei sobre o Messias de Israel, eu coloquei muitas pessoas aqui, muitas pessoas em suas casas e muitas pessoas que vão ouvir essa mensagem depois. Eu coloquei essas pessoas diante de escolhas. São escolhas desconfortáveis. Mas se você não é um cristão, discípulo de Jesus, você sabe que nesta noite você foi colocado diante de duas escolhas. E as duas escolhas diante das quais eu coloquei vocês, não com as minhas palavras ou através dos meus insights pessoais, mas ao expor o evangelho a vocês. As escolhas que eu coloquei diante de vocês foram estas
Vocês querem Jesus Barrabás? Vocês querem o mundo? Vocês querem qualquer coisa que represente distanciamento de Jesus de Nazaré? Ou vocês querem Jesus de Nazaré? Vocês querem a vida de pecado, de distanciamento de Deus, de afastamento do seu povo, de afastamento da sua palavra? Vocês querem a vida de Barrabás ou vocês querem Jesus de Nazaré? E quando eu coloco essas duas opções diante de vocês, vocês não conseguem sair desta homilia, sair desse sermão sem ter tomado uma decisão. Não conseguem. Todos tomam uma decisão quando estão diante destas opções. Ninguém pode dizer, nenhum dos dois. Os dois. Não, não dá. Infeliz de você que entrou aqui hoje. Lamento você ter entrado aqui hoje. Lamento muito, porque se você não é um cristão, você terá que hoje decidir entre Barrabás, entre Jesus Barrabás e Jesus de Nazaré. Não há como sair daqui sem tomar essa decisão. Mas vamos prosseguir na nossa história. A história vai ficar emocionante. Ela prossegue, e nós vamos ver o modo como ela se desdobra. Os versículos 19 a 24 mostram uma nova etapa da história. A história está amadurecendo, e nós podemos caminhar por ela. E também eu quero apontar aqui uma verdade por analogia, ainda que talvez Mateus não tenha pensado nisso. É estranho falar assim, mas eu quero destacar uma verdade, que é verdade sim, mas ela emana do texto a partir de uma analogia. E é o seguinte: a pessoa de Jesus provoca muitas vezes reações evasivas. A pessoa de Jesus muitas vezes provoca reações evasivas. Vamos ver a história. Vamos ver o que acontece. E eu tenho em mente agora a figura de Pilatos, de Pôncio Pilatos. Ele parece ser bonzinho, não? Para ser bonzinho. Ele diz assim: não me comprometa. Eu não sou contra, também não. Sou a favor, muito pelo contrário. Eu não aprovo, mas também não desaprovo. Eu não condeno, mas também não absolvo. Ninguém pode me acusar de nada. Líderes judaicos, vocês não podem me acusar de ter a liberdade desse homem. E se há uma justiça no céu, também não podem me acusar de tê-lo condenado injustamente. Eu sou neutro nessa história. Eu não posso ser atacado por ninguém. É o que Pilatos faz, e gente e irmãos, ele é bom nisso. Vou dizer para vocês. Esse cara, desculpa falar assim, Pilato, chamar de cara, mas esse cara é bom. Esse cara é bom. Ele é liso. Meu tio pastor Mendes falava. É mais liso que um bagre ensaboado. Eu nem sei direito o que é bagre, mas parece que é uma coisa, é um peixe. É um peixe muito liso. Peixe muito liso. Fernando já pegou 3 bagres. Fernando já pegou 3 bagres, porque não estavam ensaboados. Mas Pilatos é um bagre ensaboado. Ele é liso. Ele é bom. Ele quase nos convence. Nós olhamos a habilidade dele em se evadir da situação e dizemos: esse homem, de fato é hábil. Mas notem bem, não se admirem tanto, porque isso que ele faz é o que muitos fazem. É o que as pessoas fazem todos os dias. É o que talvez você faça aqui, hoje, neste salão. É o que você talvez faça hoje na sua casa, você que está me escutando. Vamos ver, veja. História, texto diz: estando Pilatos sentado no tribunal. Não pense no tribunal como uma sala com uma mesa ou escrivão ali do lado. Não pense assim, não. Pense no tribunal como um lugar aberto, uma plataforma. Na Bíblia é chamado de bema. É uma plataforma que ficava do lado de fora, ao ar livre. E nessa plataforma os magistrados, as autoridades se sentavam. E ali eles cuidavam de questões públicas diante das pessoas. As pessoas viam o modo como a administração pública era realizada, as decisões das autoridades eram feitas, inclusive na área judicial. Eu já vi um bema, eu já vi um tribunal desses, quando alguns anos atrás eu visitei a cidade de Corinto. As ruínas de Corinto, na Grécia. Elas têm ali no centro da cidade um bema, uma plataforma, um tribunal como esse. E esse tribunal ficava na agora. Fica na agora. Qualquer pessoa que visite Corinto, as ruínas de Corinto, vão visitar o bema. Está escrito lá bema. Uma placa escrito bema, a plataforma. E era aberto, não tinha paredes em volta, nem telhado, nada. O magistrado se sentava ali. O bema ficava na praça, na agora da cidade, o lugar mais movimentado. E as pessoas podiam ver as decisões e a justiça sendo ministrada, sendo aplicada ali publicamente. Então o que nós temos aqui é Pilatos sentado nessa plataforma no bema. E ele está lá como juiz, para tomar decisões. Sua mulher lhe enviou uma mensagem.
Isso é estranho, porque uma mulher enviar uma mensagem para um juiz, na hora que o juiz está julgando, parece não ser muito comum. Ela deve estar realmente muito aflita. As mulheres, hoje em dia, elas têm um pouco mais de liberdade. Elas podem até entrar na sala do juiz, que é marido delas, e até brigar ali com eles. Mas naqueles dias não. As mulheres eram extremamente reprimidas em vários aspectos da vida social. Então essa mulher, durante a atividade judicial daquele homem, lembrem-se, no Império Romano, o executivo e o judiciário se confundiam. O executivo, o governador, era também juiz. E ele agora está agindo como juiz. E a mulher então interrompe ali a sua atividade nos seus afazeres, e ela manda uma mensagem para ele dizendo: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Esse texto pode dar a impressão de que essa mulher teve um sonho com Jesus e viu que Jesus era bonzinho e pediu para Pilatos: olha, vê o que você pode fazer por ele. Olha, vê aí se você pode ajudar, porque eu sonhei com ele e eu disse que Deus me revelou que ele é inocente e eu estou muito angustiada com isso. Eu tive uma revelação por um sonho e eu estou aqui. Eu estou dizendo isso para você. Essa revelação que eu tive, e você não deve condená-lo, faça alguma coisa para livrá-lo, porque eu descobri por esse sonho que ele é inocente e estou agoniado aqui. Não é nada disso. Nada disso. O meio evangélico gosta de sonhar. Quando alguém lê um texto desse, pensa que em sonhos como veículos de revelação. Há crentes que não podem sonhar com nada. Já acham que é Deus que está revelando alguma coisa. Eu já tive sonhos enigmáticos. E se eu fosse supersticioso, se fosse um evangélico supersticioso, um evangélico pai de santo, como há muitos por aí, já iria querer adivinhar o sentido dos meus sonhos enigmáticos. E todos nós temos sonhos enigmáticos, todos nós. Eu sonhei que uma grande onda no mar se levantou quando eu estava na praia certa vez. E essa onda era tão grande que ela cobriu o céu. E eu não tinha onde me segurar. E eu me segurei na areia. Não tinha onde me segurar. Aquela onda quebrou em cima de mim. E quando ela quebrou em cima de mim, ela não teve forças para me levar porque eu estava segurando na areia. Alguém quer interpretar o meu sonho? Você pode interpretar de qualquer jeito que você quiser. Invente o que quiser. Sabe o que significa isso? Que os pensamentos que eu tenho dormindo não valem nada. Não tem sentido nenhum. Os pensamentos que eu tenho acordado já não valem muita coisa. Imaginem-os que eu tenho dormindo. Não se aflija com essas coisas. Não se aflija com coisas. Não pensem: Deus está me revelando alguma coisa. A areia deve ser a igreja. Então eu vou me segurar. Não, para com isso. O que Deus tem para você está na sua palavra revelado claramente. Deus não é o coringa do Batman. Deus não joga charadas para você adivinhar. Não. Deus é nosso Pai, nosso Senhor, e Ele fala conosco claramente pela Escritura. Não joga charadinhas e brincadeirinhas conosco para nos ensinar alguma coisa, não. Ele nos ensina na sua palavra de forma clara. Se você tem algum sonho enigmático, esqueça, siga a sua vida e aprenda a palavra de Deus, que é assim, que o homem é inteligente, que ama realmente a verdade e busca viver. Essa mulher teve um sonho, não. Fala qual é o sonho. Não é uma revelação de Deus, nada, mas esse sonho a incomodou. E o que ela diz então para Pilatos? Olha, ela não está dizendo: olha, ajude esse moço porque ele é inocente. Não, não é isso. Presta atenção no que ela disse. Prestem atenção no que diz o texto. Ela diz: meu marido, cai fora. Cai fora disso. É encrenca pra você. Caia fora, você sabe que ele é inocente. Não se meta com isso, por quê? Você vai quebrar a cara. Essa mulher está querendo livrar a cara dela e do marido. Ela não quer livrar Jesus. Fazendo o seguinte: fuja dessa responsabilidade. Fuja disso. Não se envolva com isso, porque olha, você vai se dar mal. Esse homem é inocente. Eu estou aflita com isso. Talvez a mulher fosse supersticiosa, como todos os pagãos eram. Olha, não se responsabilize. Caia fora. Pule fora dessa encrenca. Não é bom para você se envolver com isso. É isso que ele está dizendo aqui. Não é boazinha. Não é crente, não. Está dizendo: não se responsabilize. E sabe o que Pilatos fez de acordo com a leitura do restante do texto? Ele ouviu o conselho da esposa. É errado ouvir o conselho da esposa? É errado? Não. Mas nesse caso aqui foi. Ele ouviu o conselho da esposa.
E a partir de agora, tudo o que ele faz é, ouvindo o conselho da esposa. A gente nem sabe o nome dela. Ela aparece só agora aqui. Mulher é terrível, né? Parece. Só um pouquinho, já mudou tudo. Ela aparece, dá a opinião dela. Lá, e a conduta de Pilates, a partir de agora, é só por causa dessa palavrinha dela. Ele age de acordo com a orientação que ela deu. Mulheres, vocês têm muita força. Viu? Viu, Simone? Esposas, vocês têm muita força. Uma palavrinha de vocês influencia bastante. Vocês têm uma habilidade, né? Nas conversas, nos argumentos, que convence. Não é assim? Acontece isso. Aconteceu com Pilatos aqui. Isso é bom. Muitas vezes isso é muito bom. Mas no caso aqui dessa mulher, não foi assim. Ela deu um conselho interesseiro, egoísta. E o texto prossegue, veja, mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Foi fácil convencê-los. Por quê? É interessante isso. Como é que eles conseguiram convencer tão facilmente? É possível que eles mostraram Barrabás como um libertador político. Disseram, olha, Barrabás é o homem que pode nos ajudar a nos libertar dos romanos. Jesus, não. Jesus manda pagar imposto a César. Jesus manda dar a César o que é de César. Se vocês apoiarem Jesus, vejam o que Jesus prega. Ele fala contra esta geração incrédula e perversa. Olha como ele nos chama. Geração incrédula e perversa. É assim que ele nos chama. Ele nos expulsou do templo, ele acabou com o comércio no templo. Vocês não viram? Ele está do lado, na realidade, dos romanos. Ele não se opõe a isso. Já Barrabás é um libertador. É um revolucionário. Ele pode engrossar nossas fileiras numa resistência contra esse império. Então pode ser que os líderes judaicos tenham apresentado esse tipo de discurso. E então facilmente convenceram o povo a escolher. É Barrabás, e o texto fala no final, e manda-se executar Jesus. A palavra que é muito forte. Executar não é a palavra presente no texto. A palavra presente no texto é destruir. Eles convenceram o povo a pedir que Jesus fosse destruído. No Evangelho de Mateus essa expressão, destruir Jesus, ela aparece algumas vezes. Aparece quando Jesus nasceu, Herodes, o texto de Mateus, em Mateus 2.13, o texto fala que Herodes quis destruir Jesus. Os fariseus em Mateus 12.14, os fariseus quiseram destruir Jesus. E agora aqui nesse texto, nós vemos o povo, começa com Herodes, quando Jesus era pequeno. Os fariseus mais tarde, e agora vemos o povo dizendo que queriam destruir Jesus. E o texto prossegue, Pilatos insiste na pergunta, então perguntou ao governador, qual dos dois querem que eu lhe solte? Responderam eles, Barrabás. Aqui é a escolha do povo. Pilatos está se livrando da responsabilidade. Vocês é que estão escolhendo. Vocês escolheram Barrabás. Agora, vem o versículo 22, e é nesse versículo 22 que os irmãos vão encontrar os 1 de Mateus. Porque vejam o que diz, perguntou. Pilatos, ele menciona o nome do governador e mais, na sua Bíblia está perguntou, mas no texto original o verbo não está. No passado o verbo está no presente. É o famoso presente histórico. Quando o narrador quer trazer a cena para o diante dos olhos do leitor para trazer a cena para o presente. O texto diz, Pilatos pergunta. É uma forma de focar nesse instante. É o ápice. É o ápice da narrativa. Pilatos pergunta: que farei então? Com Jesus chamado Cristo? O que Pilatos está fazendo aqui? Pilatos está pedindo uma sentença. Ele está dizendo, eu não sou mais juiz. Eu não estou mais atuando como magistrado. Agora os juízes são vocês. E vocês agora vão dizer a sentença. Aplicando a pena. Apliquem vocês a pena porque eu não vou mais julgar. Pilatos está se evadindo. Ele pede para que escolham quem vai ser liberto e quem vai ser condenado e pede agora para que eles determinem a pena. Essa é a postura evasiva dele. Digam o que deve ser feito com Jesus chamado Cristo. E todos responderam, mais uma vez aqui o presente histórico. Todos respondem. A Câmara de Mateus agora focaliza no povo e se aproxima do povo. E o texto diz todos respondem. Não usa o passado. Usa o presente histórico. Todos respondem. E vocês podem então ouvir agora o grito diante de vocês. A sentença é proclamada, é prolatada e proclamada por um juiz coletivo. Há uma só voz. Todos gritam. Crucificam. É a sentença.
A sentença foi prolatada por esse juiz chamado Povo. Pilatos não é mais juiz. Eu não escolhi e eu não sentenciei. Eu sou bonzinho. Não me comprometam. Eu estou aqui na plataforma. Mas os juízes são vocês. Vocês escolheram e vocês sentenciaram. Mateus focaliza esse momento da sentença. O que eu farei com ele? Digam a pena. Sentenciem. E o povo grita. Crucificam. Pilatos não para. Aí. Pilatos é inteligente, ele é hábil. Ele é hábil nas suas evasivas. Ele é o bagre ensaboado. Ele vai escapar. Ele quer continuar na sua tentativa de escapar. Vejam o que ele diz no versículo 23. Nada disso é por acaso. Ele diz por quê? Que crime ele cometeu? Ele não está defendendo Jesus. Aqui. Sabe o que ele está fazendo? Ele está dizendo o seguinte: fundamentem a sentença. A sentença precisa de um fundamento. Eu não posso simplesmente sentenciar. Eu tenho que fundamentar a minha sentença, a minha decisão judicial. Então ele diz isso: vocês já escolheram quem deve ser condenado. Vocês já prolataram a sentença, já disseram a pena, agora fundamentem a decisão de vocês. Por quê? Porque ele deve ser morto. Mas nesse ponto, o povo que não tinha nenhum entendimento de direito, achou que Pilato estava enrolando, está demorando demais, está defendendo essa pessoa. Ele não vai querer fazer o que nós mandamos. E o povo então começa num tumulto terrível. O texto diz, mas eles gritavam ainda mais. Mateus enfatiza aqui um gritar que não para. Eles constantemente gritando e berrando sem parar. Essa é a ideia de Mateus aqui, na construção da frase. Eles gritando e falando e berrando sem parar. Crucificam, não quiseram fundamentar a sentença. Gritaram apenas, crucificam. Então Pilatos, para sacramentar a sua postura de não assumir responsabilidade, ele faz o seguinte: quando Pilatos percebeu o versículo 24, que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Vocês se lembram do que as autoridades judaicas disseram para Judas? Quando Judas se aproximou deles e disse: eu traí sangue inocente. Lembram que eles falaram para Judas? Lembram? Isso é problema seu. Sabe o que Pilatos disse aqui? A tradução está diferente, mas Pilatos disse exatamente a mesma frase, idêntica. Se você observar o versículo 4 na língua grega e esse versículo aqui, no versículo 24, é exatamente a mesma frase, apenas com ajuste do pronome do verbo. O problema é de você. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu lavo as minhas mãos. Por quê? Ele lavou as mãos? O que significava isso? Não sabemos, certo, de onde ele tirou isso, mas algumas pessoas acreditam que Pilatos tirou essa ideia de um texto do Antigo Testamento, que é Deuteronômio 21, de 1 a 9. Em Deuteronômio 21, de 1 a 9, é descrito como as pessoas agiam quando achavam um cadáver de alguém assassinado e ninguém sabia quem tinha matado. As pessoas da cidade mais próxima se aproximavam daquele cadáver, levavam uma novilha e quebravam o pescoço da novilha e lavavam as mãos, dizendo: nós, moradores desta cidade e líderes dessa cidade, somos inocentes do sangue desta pessoa que foi assassinada. Eles faziam isso, lavavam as mãos. Deuteronômio 21, de 1 a 9. Pode ser que Pilatos tenha feito isso, evocando esse costume. Ele lava suas mãos e diz: eu sou inocente do sangue dessa pessoa. Não é muito fácil se livrar de responsabilidades assim, mas o que eu quero dizer, usando de analogia, é que muitas pessoas, diante da pessoa de Jesus, têm reações evasivas. Conheço muitas pessoas assim. Você crê em Jesus? Olha, eu não sou contra e também não sou a favor. Eu acho bonito quem crê, mas também não condeno quem não crê. Pra mim, eu sou incrédulo. Paz e amor. Tô de bem com todo mundo. Pra mim tá tudo bem. Ninguém pode me acusar de ser inimigo de Jesus, porque eu não sou. Eu acho até bonito. Ninguém também pode me acusar de ser fanático, porque também fanático eu não sou. Eu acho bonito, mas também não sou contra aqueles que discordam. A posição neutra. O problema, irmãos, o problema, meus queridos, é que no mundo espiritual essa posição neutra é impossível. A posição neutra no mundo espiritual é impossível. Sabem por quê? Porque Jesus disse, em Mateus 12,30, sabem o que ele disse lá? Quem
Não é por mim, como continua. Mas eu não sou contra, eu só. Não sou por. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta fica só quieto observando o neutro. Quem comigo não ajunta espalha. Não há Pilatos como você ser neutro. Ou você é por ele ou contra ele. Ou você ajunta ou você espalha. Não há como se colocar numa posição de neutralidade quando se trata da pessoa de Jesus. Você que está aqui hoje. Você que está me escutando na sua casa. Você que vai me ouvir sei lá quando. Lembre-se, não há neutralidade. No mundo espiritual não existe isso. Não há como ser neutro e ficar numa zona cinzenta. Jesus disse, ou você é meu discípulo e me segue até a morte, ou você é meu inimigo. Não há como se situar numa terceira posição intermediária. Ou você me segue como meu discípulo ou você é meu inimigo. Eu não tenho seguidores com um pé numa canoa e outro pé na outra. Eu não tenho isso. Eu não tenho seguidores em cima do muro. Eu não tenho isso. Eu não tenho seguidores Pôncio Pilatos. Eu não tenho isso. Ou vocês são meus discípulos ou são meus inimigos. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta espalha. E essa é a segunda analogia. A pessoa de Jesus provoca reações evasivas. Não faça isso. E a história chega ao fim. A história acaba. Versículos 25 e 26. Nós temos algo terrível aqui. Versículo 25 diz: todo o povo respondeu que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. E aqui, mais uma vez por analogia, eu quero dizer a terceira verdade. A pessoa de Jesus, muitas vezes, gera recusas veementes. Muitas pessoas não são neutras. Elas recusam de forma veemente. Vejam o que eles dizem. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Nós assumimos a responsabilidade pelo nosso não. Nós respondemos e assumimos aquilo que decidimos fazer. Nós dissemos não e assumimos isso, e a responsabilidade por isso. Nós queremos sobre nós e sobre a nossa casa, os nossos filhos. Que fique bem claro isso. A nossa resposta é não e nós assumimos isso diante de todos. O sangue dele, eles não estão aqui reconhecendo sua culpa não. Eles estão atraindo a responsabilidade para si. Quando o texto diz sobre nós, sobre nossos filhos, eles estão pensando nas gerações futuras. Esse versículo aqui, cuidado, esse versículo aqui já foi usado para fundamentar o antissemitismo, dizendo é por isso que os judeus foram mortos no Holocausto. Olha aqui, é o sangue de Jesus, que caiu sobre eles e sobre os filhos deles. Então o Holocausto é isso aqui. Cuidado, Mateus não está ensinando isso aqui, nem o povo estava trazendo isso sobre si naquele momento não. Estava dizendo, olha, nós e as nossas crianças, os nossos filhos, nos responsabilizamos pelo que estamos dizendo agora aqui. Se houver alguma consequência disso, nós assumimos sofrer as consequências, e teve consequências. O Senhor Jesus em Mateus 23, de 34 a 39, ele disse que haveria consequências. Ele disse, olha, sobre vocês cairá o sangue de todo justo, desde o justo Abel até o último justo do Antigo Testamento sobre vocês vai cair. Ele disse isso. A casa de vocês ficará deserta. E de fato a casa de Israel, Jerusalém, ficou deserta porque o Império Romano invadiu. O general Tito invadiu Jerusalém e destruiu a cidade toda. E Jerusalém nunca mais se levantou para ser o que era antes. O juízo veio sobre aquela geração. O sangue, a responsabilidade pela morte de Jesus de fato foi colocada sobre aquela geração. E aquela geração sofreu as consequências disso. Foram mortos ali mais de 1 milhão de judeus no cerco romano no ano 70. E os filhos dessas pessoas sofreram as consequências disso também. Jesus disse em Mateus que aconteceria e de fato aconteceu. Mas o que chama atenção nesse texto é a veemência na negação. Nós negamos e nos responsabilizamos por essa negação. Nós assumimos as consequências dessa negação. É assustador isso. Eu conheci um homem que abandonou a igreja, e ele foi procurado por um grupo de crentes, e esses crentes conversaram com ele, e falaram sobre o perigo de um crente estar longe da igreja e da comunhão dos santos. E ele então naquele instante revelou que ele não era um crente. E ele disse o seguinte àquela comitiva de irmãos que foram procurá-lo. Ele disse o seguinte, eu agora, escutem bem o que eu vou dizer. Escutem bem porque eu não quero repetir. Eu vou dizer uma vez só. Abram os ouvidos para escutar o que eu vou dizer com todas as letras. Ele disse,
Eu agora, nesse instante aqui diante de vocês, eu nego a Cristo. Agora. Fui claro. Eu nego a Cristo agora. Vocês entenderam? Não voltem. Mais aqui. Não quero mais ver vocês. Eu nego a Cristo agora. E muitos fazem isso abertamente. Veementemente. A pessoa de Jesus, num certo momento da vida, faz com que as pessoas façam isso. E eu neguei. Veementemente. Eu nego que o seu sangue caia. Sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha vida. Eu assumo as consequências. Mas eu não quero esse Cristo. Eu não quero esse Jesus na minha vida. Eu nego agora. Eu nego. Caia sobre mim. Toda a ira do céu caia sobre mim, porque eu nego agora. É terrível. Isso? É muito terrível isso. Mas Mateus narra essa história para mostrar a que ponto pode chegar a incredulidade e desencorajar os seus leitores, os seus ouvintes, para que eles não tomem a mesma atitude. Nós vimos aqui que a pessoa de Jesus deixa os homens diante de escolhas, e você está saindo aqui hoje diante de duas escolhas, Jesus Barrabás ou Jesus de Nazaré? A pessoa de Jesus provoca reações evasivas. Talvez você seja um pequeno Pilatos, dizendo: não me comprometa, não, eu não sou contra nem a favor. Talvez você seja essa pessoa, adotando essa postura. A pessoa de Jesus gera recusas veementes. E talvez você tenha feito isso. A boa notícia é que é possível se arrepender disso tudo. A boa notícia é que a graça de Deus pode superar tudo isso e você pode abandonar essas posturas todas e ser um discípulo de Jesus. Até o final, sem o pastor ter que quebrar o púlpito para isso entrar na sua cabeça. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse texto tão rico e pelo significado tão tocante dessa mensagem. Nós não conhecemos todos aqueles que estão aqui e a realidade espiritual de cada um, mas nós sabemos que a sua graça é suficiente para alcançar qualquer pessoa em qualquer situação. Por isso pedimos que todos aqueles que estão diante de escolhas façam a escolha certa. Todos aqueles que têm sido evasivos se arrependam disso. Todos aqueles que têm negado enfaticamente voltem atrás e reconheçam a sua graça e se coloquem debaixo do fardo leve e suave de Jesus e sejam seus discípulos como Mateus ensina que devemos ser. Ajuda-nos nisso. A Deus, coloca e enfatiza essas verdades em nós, que elas fiquem gravadas em nós para sempre. É a nossa súplica em nome do Messias que morreu e ressuscitou. O Messias, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão. É no nome dele que pedimos. Amém.